Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, nós somos da turma do segundo ano da instituição SESC Betim. E nós vamos apresentar uma videoaula, mais ou menos, sobre a ditadura militar. É um breve resumo sobre tudo que aconteceu para vocês ficarem ligados. Nosso grupo é composto por mim, Yasmin, pelo Marcelino, pelo Alexandro e pelo Davi e a Tayla. Bom, gente, primeiro, antes de tudo, é importante a gente saber que o contexto que foi a ditadura militar. Bom, é importante a gente saber que mais ou menos no ano de 1945 houve a Segunda Guerra Mundial, no qual o mundo se bipolarizou e surgiu a MOM, a Nova Ordem Mundial. Com o surgimento da MOM, o mundo ele se dividiu em duas partes, o mundo capitalista e o mundo comunista. Bom, é importante a gente ressaltar que na América do Sul, o comunismo atingiu principalmente o país da Cuba. E, entretanto, os brasileiros estavam com medo de chegar ao Brasil esse regime, né, que foi o comunismo. E o presidente que estava no poder no ano de 1964 foi o João Goulart. E o João Goulart, ele foi deposto do seu mandato pelo fato de que ele apresentava comportamentos comunistas. Ele queria mudar certas leis que eram leis de base. Então, o que aconteceu? Ele sofreu um golpe, no qual foi deposto também pelo fato de apresentar as reformas de base e também pela inflação estar alta, por volta de a inflação mais ou menos 73%. E após a deposição dele, começou realmente a ditadura ou regime militar no Brasil, no qual o presidente eleito não. Eu não posso falar isso. Após a deposição do presidente até então, João Goulart, foi escolhido pelo Congresso Nacional o presidente Castelo Branco, no qual era um militar. Olá pessoal, agora eu vou apresentar basicamente a ditadura militar em si, pelo menos os 10 primeiros anos da ditadura militar aqui no Brasil. Bom, o primeiro presidente escolhido pelo Congresso Nacional foi Castelo Branco e ele fez um projeto muito importante para o desenvolvimento do Brasil que foi chamado de Milagre Econômico. O Milagre Econômico foi uma série de investimentos feitos por Castelo Branco na infraestrutura e na indústria do Brasil. Dentro da infraestrutura a gente pode destacar indústrias automobilísticas, também em várias autoestradas construídas ligando a região norte do Brasil, a região centro-oeste também. Nas indústrias, a gente pode destacar a criação da Zona Franca de Manaus e também o desenvolvimento da Zona da Mata Nordestina. Bom, também após sair Camilo Castelo Branco, começou uma série de medidas para poder apoiar a ditadura. Dentre elas, a censura ela foi muito importante, porque através da censura o governo promovia a ditadura militar e qualquer ato feito contra a ditadura militar era barrado através dessa censura. Músicas, programas de televisão, de rádio eram completamente banidos e não podiam ser espalhados para a população, para ela não ter acesso e não começar a ir contra a ditadura militar. Um exemplo foram várias músicas feitas por cantores brasileiros, por exemplo, Gilberto Gil, Caetano Veloso, que foram barradas na censura a ponto de esses cantores serem exilados. Apesar disso, muitas músicas passaram pela censura despercebidos, mas numa análise mais profunda a gente pode perceber que há uma crítica feita à ditadura militar aqui no Brasil. Vale ressaltar também que houve uma grande repressão, principalmente por conta dessa censura e também dos atos institucionais que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Essa repressão foi base principalmente do ativismo estudantil e também de greves feitas por trabalhadores. Agora eu vou falar dos atos institucionais. Eles foram uma série de medidas feitas pelo governo militar para poder barrar as pessoas que estavam protestando e qualquer forma de liberdade de expressão, qualquer forma de liberdade de expressão, manifestação feita por parte da população. O principal deles e o que a gente pode mais destacar é o AI-5.
Vou falar dele um pouquinho mais para frente, mas no AI-2, que foi o ato institucional número 2, criou-se o bipartidarismo, que foi praticamente a base da ditadura militar. Nesse bipartidarismo foi baseado nessa bipolarização que nós temos nos Estados Unidos, entre democratas e republicanos. Só que aqui no Brasil não funcionou desse jeito. Nós tivemos o MDB e o Arena. O Arena era o partido político que apoiava a ditadura militar. O MDB, ele era um partido contrário, mas era um contrário que não se opunha direito, porque nunca o quórum no Congresso Nacional, que é a quantidade de votos do MDB, poderia superar a do Arena, ou seja, de qualquer jeito o Arena ele ia continuar dominando, a ditadura ia perdurar no Brasil. Dos atos institucionais, o mais importante foi o AI-5. Por quê? O AI-5 foi o mais rígido dos atos institucionais. Ele previu uma série de medidas contra qualquer tipo de expressão da população e ele também fez o fechamento do Congresso, que perdurou por alguns anos. O AI-5 ele foi responsável pelo desaparecimento de várias pessoas e essas pessoas jamais foram encontradas. Ainda são dadas como desaparecidas, mas ainda assim a gente sabe que dessas pessoas foram mortas. Diversas formas de tortura foram pregadas no Brasil pelos militares para justamente conter essa liberdade de expressão. Mas mesmo com essas diversas formas de repressão por parte do governo para poder impedir a liberdade da população, as pessoas ainda continuaram protestando, a ir contra a ditadura militar. Algumas formas de protestos que essas pessoas arrumaram foram as greves, em 1980. Uma curiosidade bem legal também é que o Lula, ex-presidente agora que foi preso em 2018, ele também foi preso durante as greves da ditadura militar. Também no ano de 1980. As greves, elas aconteceram no Brasil inteiro, mas é importante ressaltar a greve do ABC Paulista e também que os principais trabalhadores que entraram em greve foram os metalúrgicos. De que você tá rindo? De que você tá rindo? Ah, tá. Tá, pera que eu vou precisar... Depois disso começaram as diretas já, que era um movimento onde a população queria a todo custo... Davi, você tá com o dedo na frente da câmera. Tá. Depois disso começaram os movimentos de direta já, onde a população queria eleger o próximo presidente do Brasil. E depois das diretas já, o primeiro presidente eleito do Brasil foi o Tancredo Neves. Só que alguns estudos afirmam que ele não foi eleito diretamente, sendo que o primeiro presidente brasileiro eleito diretamente pela população foi o Collor. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhem e falem pra gente se você gosta de política. É importante a gente pensar que no futuro continuar, A casa vai ser linda, velho. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e compartilhem, curtem e comentem se você gostou. Deixe suas críticas, sugestões, elogios. E você, depois desse vídeo, você é contra ou você é a favor da ditadura militar? Vale ressaltar também que atualmente no Brasil está acontecendo várias revoltas, manifestações, impeachments. Então, fique ligado disso, porque o futuro somos nós quem fazemos, nós jovens. Então, espero que vocês, como eu já falei, tenham gostado e compartilhem o nosso trabalho, que a gente vai ficar muito feliz, dê o seu joinha e